Você mora em cidade portuária e não sabe as inúmeras possibilidades de emprego que existem na área portuária? Não sabe como conseguir entrar para essa área? Quais são as empresas que se pode trabalhar? Será que é só na beira do cais que existem oportunidades de emprego? E quem não tem experiência nessa área, como faz? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar se é realmente bom trabalhar na área portuária. Oi, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para pessoas como você, que quer trabalhar na área portuária, e também para aqueles que já trabalham ou estudam sobre isso e querem alavancar suas carreiras. Eu sou o Márcio, eu sou especialista na área portuária, onde eu trabalhei por quase 30 anos. Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo vou te falar se é realmente bom trabalhar nessa área, e ainda vou te mostrar 4 vantagens que tornam esse ramo bastante atrativo. Bom, primeiro eu preciso dizer para vocês que esse discurso, esse vídeo, essa ideia, ela é feita para pessoas que não têm uma formação específica, como por exemplo engenheiro, médicos, advogados, que podem também trabalhar na área portuária. Esse vídeo ele é feito para pessoas que estão procurando a sua profissão, procurando um ramo para trabalhar, não estão contentes com seu emprego atual e querem migrar para a área portuária. Então, tenham isso em mente. É importante saber, que exige formações, exigem habilitações, sim, mas vai depender da função que se faz, E esse vídeo eu vou falar de uma maneira genérica sobre o ramo portuário como um todo, mas existem funções específicas dentro do ramo portuário e também até como eu citei para vocês, como engenheiro, para quem tem uma formação como médico, para quem tem uma formação como advogado, enfermeiro, por exemplo, mas vai depender da tua função e vai depender do tipo de empresa que tu vai trabalhar ou que tu procura trabalhar. Mas falando de uma forma geral, os salários, que é o item número 1 que eu queria falar para vocês, que são salários compatíveis e atrativos também, se a gente comparar com profissões, por exemplo, como comerciário, profissões, por exemplo, como a construção civil, Então são salários mais atrativos e mais compatíveis com as funções que a gente exerce dentro do meio portuário. E esse exercer vai depender do entrar para o ramo portuário, entrar para empresas do ramo portuário e do seu crescimento, de buscar conhecimento, de buscar novas formações dentro do sistema portuário para que se almeje maiores salários e melhores condições de trabalho. Mas, de modo geral, quando a gente fala do ramo portuário, o ramo portuário tem sim salários mais atrativos que outros ramos de trabalho. E por quê? Por que isso acontece? Porque as empresas do ramo portuário, elas estão em franca expansão, estão sempre crescendo. E também porque são empresas sólidas, empresas que já têm bastante tempo no mercado, e fazem parte de um ramo de negócio que só cresce. Existem empresas que fecham? Claro que existem, mas aí é alguma situação pontual, algum armador que partiu, que não está fazendo mais negócio no Brasil, alguma empresa que teve algum problema contábil, político, então são coisas pontuais a questão de fechar empresas. Mas uma empresa, por exemplo, ir à falência ou algo assim, é muito difícil, é muito raro dentro do sistema portuário, por ser um ramo em constante crescimento no nosso país. Porque o nosso país, o Brasil, é um país extremamente exportador, que produz inúmeros tipos de mercadorias, tem recordes e recordes de safras. Então, esse sistema portuário consegue ter empresas sólidas que, por sua vez, têm salários compatíveis e salários mais atrativos que outros ramos de mercado. O segundo ponto, segunda questão que eu gosto de falar sobre como é bom trabalhar no ramo portuário é a empregabilidade. E o que é empregabilidade? Empregabilidade é aquela capacidade que o indivíduo tem, que o trabalhador tem, de conseguir oportunidades
de trabalho com certa facilidade. Então, se ele, por exemplo, tiver algum problema, tiver algum acontecimento na empresa que ele trabalha e ele perder aquele emprego dele, ele com certeza, muito seguidamente, ele vai conseguir outra oportunidade de trabalho, né, porque tem a ver com o que eu falei no item anterior. Porque as empresas precisam de mão de obra especializada, precisam de empregados e trabalhadores com experiência, com técnica, né, com conhecimento, né, e por isso a vantagem da empregabilidade. Se a pessoa perder aquele emprego numa situação, numa sexta-feira, e segunda-feira ela sair atrás de emprego, com certeza já vai aparecer uma entrevista. Às vezes a pessoa nem saiu atrás de emprego e já tem uma outra empresa do ramo procurando ela para trabalhar, porque sabe, né, do seu conhecimento, sabe da sua boa fama de trabalhador, né? Claro que vai depender da situação que a pessoa saiu daquela empresa que ela trabalhava, vai depender da sua formação também, vai depender do seu conhecimento, da sua experiência, né? Mas a empregabilidade, ela também vem da questão do networking, né, que é a rede de contatos. Quando tu trabalha numa empresa, tu começa a conhecer bastante gente, tu conhece pessoas em posições interessantes que empregam pessoas, né? Tu conhece as pessoas de RH da outra empresa, tu conhece gestores, tu conhece até os donos das empresas por vezes. Então, numa situação de necessidade que tu precise procurar emprego, ao sair de uma empresa, tu já consegue fazer ali contatos, né, e entender, procurar já uma vaga para ti dentro do ramo, né, e dentro daquilo que tu faz, dentro dos teus conhecimentos, e das tuas habilidades. Tá? Então, nesse momento, se você está gostando desse conteúdo, está gostando do que eu estou trazendo para vocês, e antes da gente entrar nas outras duas vantagens que eu estabeleci aqui para vocês, te inscreve aqui no canal, se tu já não for inscrito, porque ele é um canal feito para ti, que quer realmente saber o que fazer para entrar para a área portuária. Então vai lá e te inscreve. E fica comigo, que ainda tem duas vantagens interessantes que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. A terceira vantagem que eu falo é a oportunidade de crescimento. Então, quando tu entra para a área portuária, quando tu tem a possibilidade de entrar para a área portuária, tu vai entender, né, a gama de empregos, a gama de oportunidades que vai existir na tua própria empresa que tu está trabalhando e nas empresas que estão ao redor, nas empresas que fazem parte do sistema portuário. E com isso, né, tu vai procurar ter outras formações, aprender mais para oportunizar situações de crescimento, seja de crescimento de função, de ir para uma função mais operacional, ou para uma função mais administrativa, para uma função de gestão, mas as oportunidades de crescimento elas vão ser muitas a partir da tua entrada pelo grande número de atividades que o sistema portuário oferece. A gente tem que, eu faço questão de falar muito para vocês, que é desmistificar essa questão de quem olha de fora e não entende, de que o ramo portuário só tem oportunidade de trabalho na parte operacional, na parte mais braçal, vamos dizer assim. Não, tem inúmeras atividades administrativas, inúmeras atividades de controle, de gestão, que precisam, né, e são importantes dentro do sistema portuário, e precisam de mão de obra e as pessoas não têm conhecimento. Então, entender o ramo portuário, entender esse sistema, é muito importante para a tua entrada e principalmente para oportunizar crescimento a partir da tua entrada. Então, essa é a terceira vantagem, oportunidade de crescimento. E repito, de crescimento que eu falo, né, de mudança realmente, não só questão salarial, mas também de crescimento salarial, mas também de novas oportunidades, né, até de algo que tu te identifiques, algo que tu goste, né? Pode ser operador de máquina, pode ser dentro de uma função mais administrativa, mais gerencial, mas são inúmeras oportunidades realmente de crescimento. Então, tu está gostando até aqui? Deixa o teu like, porque agora eu vou te falar da última vantagem de entrar para a área portuária. Da última vantagem, né, que eu coloco nesse vídeo, porque há outras vantagens sim.
A outra vantagem que é muito importante de dizer, que é a nossa quarta vantagem aqui no vídeo, é a estabilidade. E a estabilidade, ela também é oriunda da questão da estabilidade da própria empresa e das empresas que estão no ramo portuário. Porque são empresas que estão crescendo, porque o mercado cresce, porque o Brasil cresce, o Brasil exporta muito. Então as empresas são muito estáveis dentro do mercado, têm sua carteira de clientes, tem movimento, tem trabalho, né? Então são empresas que geralmente estão em expansão, estão abrindo outras filiais em outros portos, são empresas que estão abrindo outras unidades, né? Ou aumentando a sua planta. Então são empresas realmente estáveis por conta de serem empresas que atuam num ramo que dificilmente, né, tem problemas com relação à questão de crescimento. E um exemplo interessante foi até a própria pandemia. Né? Nos anos de pandemia, onde muitos mercados, né, praticamente faliram, o comércio exterior brasileiro explodiu, cresceu mais ainda. Então as empresas que ali estavam cresceram juntos e estão mais estáveis. E por isso a estabilidade também do funcionário. O meu exemplo eu sempre gosto de dizer. Eu trabalhei numa empresa durante 20 anos e eu só saí por escolha própria. E tenho certeza que estaria lá até hoje se eu quisesse. E também anteriormente a essa empresa, eu sempre, quando saí, foi por escolha minha para ir para uma empresa onde eu julgava ter uma situação melhor para mim, por conta dessa estabilidade que as empresas têm em relação a um mercado que cresce, um mercado que é pujante, é muito forte, por conta da força do nosso comércio exterior e por consequência, né, da força do nosso sistema portuário. Então esse era o quarto item, né, que é a estabilidade. Eu sou o Márcio, da Portal Shipping, e nesse vídeo nós falamos sobre se realmente é bom trabalhar na área portuária, e a partir da minha ótica eu mostrei para vocês 4 vantagens que tornam esse ramo bastante atrativo. Então, se esse conteúdo te ajudou, te inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo!